Bom dia a todos. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Que a paz do nosso Deus esteja em nossos corações, amém? Amém. Aqueles também que nos acompanham de casa, através das nossas redes sociais, que o Senhor possa derramar da sua paz, da sua misericórdia, mais uma vez em nossas vidas, em nossas famílias, em nossas casas. Que o Senhor seja a luz que brilha diante de toda a escuridão que existe neste mundo e que ilumine os nossos corações, a fim de que nós possamos enxergar única e exclusivamente a Ele. Amém? Queria começar essa celebração, esse momento de alegria na nossa comunidade, né? Que é esse encontro, esse culto ao Senhor. Gostaria de ler um salmo muito lindo e significativo, o salmo de número 127. Se você trouxe a sua Bíblia, se você está com ela aí, abra comigo no Salmo de número 127. Eu vou ler na NAA, Nova Almeida Atualizada. E diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, fruto do seu ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz é o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Amém? Este salmo número 127 é um salmo que ressalta a bondade e a provisão de Deus nas nossas vidas, né? E ele ressalta que mesmo que a pessoa trabalhe muito, se esforce bastante, vá dormir tarde, acorde muito cedo para poder trabalhar e conseguir aquilo que quer, no final das contas, quem concede tudo isso e quem nos dá tudo isso é o próprio Senhor. Ele também diz que em vão a sentinela, o vigia, o guarda, vai vigiar, vai proteger a casa, se Deus não edificou essa casa, né? Em outras palavras, o salmista está dizendo assim: nós podemos imprimir todo o esforço que nós temos em nossas mãos e em nossa vitalidade para proteger, guardar e produzir coisas. Mas se o Senhor não abençoa essas coisas, se Ele não está em primeiro lugar nessas coisas, tudo isso é em vão. E eu gostaria de dizer que o nosso encontro, a nossa celebração, a nossa comunidade, a nossa vida precisa estar edificada na pedra angular que é o Senhor. Ela precisa estar firmada e alicerçada no Senhor, para que Ele seja o mais importante. E aí sim, os nossos esforços, a nossa dedicação, todo o cuidado que nós temos, será bem sucedido, porque antes de tudo isso está o Senhor. Então que a sua vida seja um reflexo do seu esforço, sim, da sua dedicação, sim, mas antes de tudo, que você esteja guerreando de joelhos diante do Senhor, dedicando a Ele a sua vida, dedicando a Ele tudo aquilo que você é, e essa é a nossa maior adoração. Podemos cantar músicas lindas e bem escritas, com melodias maravilhosas. A melhor adoração é quando nós dedicamos a nossa vida total e exclusivamente ao Senhor. Amém? Amém. Que o Senhor te abençoe. Gostaria de orar e que hoje seja um tempo maravilhoso para cada um de nós. Que o Senhor nos dê essa graça de receber da bondade, do amor, da misericórdia dEle mais uma vez, a fim de que nós possamos viver para Ele. Amém? Amém. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos porque a sua bondade chegou até nós. O Senhor Deus nos alcançou mais uma vez.
E nós somos agradecidos porque é isso, ó Deus, que as nossas vidas representam diante do Senhor. São campos onde o Senhor planta a sua bondade e rega com a sua misericórdia, Senhor. As nossas vidas são campos, Senhor, onde o Senhor cultiva o teu caráter, Senhor, em nós, a fim de que nós possamos expressar Ele em tudo que nós venhamos a fazer. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse tempo, obrigado pela sua igreja que se reúne aqui. Obrigado por cada um que veio com o coração disposto a te adorar e te conhecer. Que nós possamos cantar, ó Deus, através dessas canções, verdades sobre o Senhor, e que essas verdades sejam ressaltadas em nosso coração, que elas brilhem ainda mais, e que a palavra, Senhor, que a mensagem hoje exposta seja, ó Deus, bálsamo para os nossos corações quebrantados, Senhor. Sejam, Senhor Deus, remédio para as nossas feridas causadas pelo pecado. Sejam, Senhor Deus, o Senhor curando as nossas dores, como aquele homem caído na estrada foi curado e foi restaurado, Senhor Deus, pelo aquele samaritano. Obrigado, Pai. Em teu nome nós oramos e agradecemos. Amém. Mudou o tom. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer
Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Te engrandecemos, Pai, e te agradecemos, porque o Senhor tem sido bom conosco. O Senhor tem nos alcançado com graça e com misericórdia, Deus. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar. A sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado.
palavras me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Nos aproximamos de Ti, Pai, quebrantados pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Deus. Dizemos ao nosso coração que olhamos para a cruz e para a cruz nós vamos do Seu sofrer participar, Pai. Que é isso que nós nos identificamos contigo, Pai. É nisso que nós nos fazemos discípulos do Senhor, identificados no Teu chamado, identificados no Teu amor, na Tua graça e também no Teu sofrimento. Amém, Pai. Ser com cada um de nós, que a Tua palavra, o Teu Espírito Santo ache espaço em nós. Aleluia. Certo, né? Bom dia a todos, graça e paz. Amém? Fui escalado para falar hoje sobre as contribuições, sobre o tempo de gratidão, né? Eu tinha escolhido um texto para a gente meditar, para a gente ter esse tempo de reflexão, mas eu tive absoluta certeza que não fui eu que escolhi esse texto no início da nossa reunião, porque foi o texto que o Gerson deu abertura à nossa reunião, ao nosso culto. Então eu louvo a Deus por não ter sido de mim, né? Por ter sido do Senhor, por ser um movimento do Espírito daquilo que o Senhor quer ministrar sobre nós nessa manhã. Cauã, se puder colocar, por gentileza, 127 de Salmos.
Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada guardar e ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos o que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Eu refletia sobre esse texto hoje de manhã, sobre o ponto que para mim é principal da contribuição. Porque o contribuir, o dizimar, o ofertar, o ajudar, o dividir, ele não está ligado a quanto nós temos. Se nós temos em abundância ao ponto de poder repartir, ou se nós temos o suficiente, ou se nós não temos o suficiente. Para mim esse conceito está muito conectado, está muito ligado à forma com que eu enxergo a vida e a forma com que eu tenho o conhecimento do tema gratidão. Porque para mim contribuição, me levar a uma contribuição, levar ao entendimento de contribuir, seja na igreja, seja na vida de uma pessoa que está necessitando, de uma família, independente do âmbito que essa contribuição vai chegar. Ô filha, vai lá. Está muito conectado no meu pensamento sobre a gratidão, sobre o entendimento de eu saber que independente do que eu faça, independente das energias que eu venha a gastar, se não for o Senhor na minha vida, não tem valor e nada vai acontecer. Porque o texto fala que aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. O texto não está falando para a gente ficar dormindo sem trabalhar que o Senhor vai nos sustentar. O texto está falando que o dia de amanhã, que não pertence a nós, o Senhor já planeja, enquanto nós estamos dormindo. Então esse dia que nós estamos vivendo hoje, o Senhor já projetou para nós, ao nosso sono, ao nosso descansar. Então a provisão que nós temos hoje, já veio do Senhor. É o Senhor que edificou a nossa casa, é o Senhor que edificou tudo isso. Então para mim quando fala-se de contribuição, de dízimo, de oferta, o conceito que é cravado no meu coração é gratidão. É o entendimento que eu tenho daquilo que Deus faz por mim. Porque a partir do momento que eu entendo isso, eu consigo fazer pelo outro. Fazer de forma espontânea. Fazer valer aquele texto que a gente dá com alegria. Porque quando a gente tem gratidão, a gente consegue semear com alegria, não tem peso. A gente sai de um protocolo daquilo que eu tenho que fazer, porque é uma regra, e eu faço porque aquilo me faz bem. Então é em cima desse contexto, desse conceito, dessa reflexão, que eu convido você nessa manhã, a trazer a sua oferta, a trazer os dízimos, e que você faça isso com gratidão. Gratidão ao Pai que tem nos suprido. Amém? Pai, obrigado por esse tempo, obrigado pelo privilégio que temos, Senhor, de sermos amados pelo Senhor, de sermos supridos pelo Senhor. Que o Senhor abençoe, Senhor, o nosso entendimento, ao ponto de conseguirmos chegar, Senhor, a esse entendimento da gratidão de tudo que o Senhor tem realizado para nós, através de nós. Por favor, Senhor, nos ajude a ter esse conceito, esse entendimento. Abençoa, Senhor, a vida dos nossos irmãos, que possamos verdadeiramente viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Seja conosco. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Tá dando microfonia aí? Aí. Estão ouvindo? Tá?
Aqui nem precisa, como o Val falou, nem precisa. Eu não tenho nem o vozeirão do Val, mas não preciso do microfone. Bom dia a todos. Eu queria compartilhar hoje uma palavra que eu entendo que Deus falou no meu coração nessa semana. No começo da semana, eu fui ler a palavra, né? Eu tenho procurado voltar aquele hábito que eu tenho de ler a palavra todos os dias, e tenho conseguido, e eu gosto muito do livro de João, porque João foi o discípulo mais próximo de Jesus. Os 4 primeiros livros do Novo Testamento falam da vida de Jesus, mas com óticas diferentes. Mas João é aquele cara que Jesus falava que se assentava, né, ao lado, que recostava a cabeça nos ombros de Jesus, era o discípulo mais próximo, participou de uma série de revelações da parte de Deus através da vida de Jesus. Então, é um livro carregado de revelação, mais até mesmo do que a própria narrativa, né? Lucas mesmo é um livro que fala de Jesus, mas Lucas não foi discípulo de Jesus. Lucas veio depois e ele é um médico que vem e escreve, né? Tanto o livro de Lucas quanto o de Atos, mas ele é um cara mais técnico, né? Agora, João vem encarregado de revelação, de vivência, né? Tanto que ele começa que aquele que era o verbo, aquele que era no princípio, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo estava Deus, o verbo era Deus. Isso fala de uma revelação. E eu acho muito legal o livro de João. Comecei a ler o livro de João. E eu fui interrompido, eu entendo que eu fui interrompido no 2º capítulo, quando eu comecei a ler um trecho que é muito conhecido de todos nós, que já temos uma certa bagagem na fé, mas que para mim trouxe uma revelação um pouco diferente. E tem muito a ver, eu não combinei, mas tem muito a ver com o que o Gerson e o Val leram aqui, né? Então eu também reconheço que é o Espírito Santo falando conosco, com a nossa igreja, com cada um de nós. Então eu oro para que eu seja um instrumento de Deus, né? Nessa manhã, que Deus fale através da minha vida aquilo que Ele já soprou, que Ele me inspirou, que Ele inspirou no meu coração, e que seja para a nossa edificação, né? Como pessoas, e principalmente como discípulos de Jesus na fé, na caminhada da fé. E o tema dessa pregação hoje é o pátio do templo, ou os pátios do templo. E eu vou explicar o que esse tema tem a ver com a nossa vida hoje. Eu queria te convidar a abrir comigo em João 2, do capítulo 12, nós vamos ler até o 22. João 2, do 12 ao 22. O subtema aqui é Jesus purifica o templo. Mas ele fala o seguinte: depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém, no pátio do templo, e viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote com cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova de sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhe respondeu: destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: esse templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ele ressuscitou dos mortos,
os seus discípulos lembraram-se do que ele havia dito e creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Feche seus olhos comigo mais uma vez. Pai, a tua palavra está lida, a tua Escritura, Pai, está lida, Pai. Nós pedimos que o Senhor fale conosco através da tua palavra agora, Pai. Os nossos corações se abrem, pedimos que o teu Espírito Santo nos visite nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu estou me propondo a ler a palavra de uma maneira lenta, ruminando e pensando um pouco em cada acontecimento do que está escrito aqui. Eu já tive várias vezes contato com essa palavra, o zelo pela tua casa me consumirá. Né? Várias vezes. Mas eu procurei ler de novo esse relato e eu entendo que enquanto estava lendo eu fui interrompido para parar e pensar um pouco no que isso daqui estava acontecendo, o que significava aquilo para a época. E isso, pelo que mostra na palavra de João, aconteceu logo em seguida de Jesus ter sido batizado, dele ter, pelo menos fala aqui, né, os primeiros discípulos, e aí já acontece essa situação em Jerusalém. A gente precisa lembrar, Jesus estava no começo do relato em Cafarnaum, e chegando a época da Páscoa, ele vai para Jerusalém. O que acontecia na época, que a gente vai primeiro falar disso aqui na época de Jesus, e depois a gente vai fazer um paralelo com as nossas vidas. O que acontecia na época de Jesus? As festas, aquelas festas, aquele calendário que Deus colocou desde a saída do Egito, né? Quando o povo se estabeleceu em Israel, essas festas, os judeus subiam em algumas delas para Jerusalém para comemorar em Jerusalém. E a Páscoa era uma delas. Então, chegada a época da Páscoa, eles saíam de onde estavam todos os judeus, né? Ricos, pobres, de mais longe, de mais perto, e iam para Jerusalém, né? Porque era uma tradição judaica passar a Páscoa, né? Em Jerusalém. E você imagina comigo, uma das coisas que eu fiquei pensando, será que era a primeira vez que Jesus via aquela feira no pátio do templo? Com certeza não era a primeira vez que Jesus via. Porque aquela feira não se instituiu naquele ano, provavelmente. Né? Já havia uma certa liberdade. Por que a gente presume que já havia uma certa liberdade? Porque todo o centro comercial, para ter uma diversidade, ele precisa de tempo. Né? Você começa com uma barraquinha, e o outro vem e põe uma barraca do lado, o outro põe uma barraca da frente, o outro começa, eles estão comercializando isso, eu vou trazer isso aqui também, e aí vai se desenvolvendo um comércio. Né? Eu até escrevi aqui assim, o comércio ele é algo que acontece de uma forma muito oportuna. Né? Onde que um comércio se desenvolve? Ele se desenvolve onde tem ajuntamento de pessoas. Né? Eu tenho comércio, trabalho com comércio. Quando eu vou escolher um ponto comercial, eu vou aonde tem ajuntamento de pessoas, fluxo de pessoas. Existem hoje, né, não existia na época, mas existem hoje até mapeamentos de cidade, onde você vê os pontos quentes, onde existem mais fluxo de pessoas, e você vai aonde está esse lugar. Mas o comércio, apesar de não ter essa tecnologia na época, acontecia com o mesmo princípio. As pessoas se estabeleciam para fazer comércio onde havia ajuntamento de gente. E nenhum lugar melhor do que um local onde, pelo menos uma vez ao ano, toda uma nação vai passar por ali. Então, se a gente for pensar, o que foi acontecendo com o templo, que o templo foi levantado a segunda vez por Zorobabel, né? Foi a primeira vez no tabernáculo com Deus, no deserto, com Moisés. Aí Salomão, Davi inicia um templo e Salomão vem e edifica o templo. Esse templo é destruído pelos babilônios e é reconstruído por Zorobabel, né? E aí o que acontece? Esse templo que estava em Jerusalém atraía, pelo menos uma vez ao ano, toda uma nação. Então, imagina a economia desse lugar,
né, dessa localização como um comércio. E o que aconteceu foram que os comerciantes, aí eu comecei a pensar também, mas como eles foram se instalando num pátio do templo? Quem era a autoridade sobre o templo? Os sacerdotes. Exatamente, os sacerdotes eram autoridades sobre o templo. Para alguém ceder um lugar, teria que pagar por isso. Então, provavelmente também havia um comércio entre os próprios comerciantes e os zeladores daquele local, os cuidadores daquele lugar, né? E o ponto comercial hoje em dia, quanto mais importante quanto mais no fluxo de pessoas for, ele mais caro é. Então, imagino que também havia esse tipo de comércio de ponto daquelas barraquinhas que estavam ali dentro do pátio do templo. A grande questão que a gente vê é que um comércio ele pressupõe atribuição de valor às coisas. Para eu vender algo para o Luiz, eu tenho que atribuir valor. E o comércio se dá em receber por esse valor e dar algo em troca, né? E, aparentemente, o que fez com que Jesus perdesse a paciência com essa situação é esse comércio. Não existe nada de errado num comércio, gente. A questão é com o que se faz comércio e onde se faz comércio. Então, o que Jesus estava querendo colocar naquela situação está se fazendo comércio no local errado. Estão fazendo comércio num lugar onde não deveria ter nenhum tipo de comércio. Fazer comércio pressupõe comprar e vender coisas, atribuir valores financeiros, né? Mas aí veio uma outra pergunta que eu estava pensando o seguinte. Então, a gente pensa naquela feira, naquele comércio, naquele centro comercial acontecendo no pátio do templo há muito tempo, pelo que a gente está seguindo esse raciocínio. E Jesus já tinha tido contato com isso outras vezes. Por que ele não havia estourado e tecido um chicote e jogado todas as coisas para cima antes? Você já parou para pensar? Porque quando a gente lê de uma forma rápida, primeiro que a gente acha que isso aconteceu no intervalo de 10 minutos, né? Ele veio, teceu o chicote, mandou tudo embora, já veio os judeus, já falaram com ele. Eu não imagino que tenha sido assim. Eu imagino que ele tenha feito um regaço. Você imagina numa feira, você numa feira de domingo, essas feiras onde a gente vê as barraquinhas. Hã? Então, mas uma feira grande. E aí você está lá no meio da feira, comprando alguma coisa, aí você vê de longe aquele movimento de gente correndo, barraca voando, animal correndo para cá e para lá, e vindo um homem com chicote, rebentando tudo. Só um homem, Porque até os discípulos que estavam com ele, deviam ter falado, esse cara enlouqueceu. Não entenderam o que estava acontecendo. Mas você imagina essa cena acontecendo. Porque aquilo que a palavra fala aqui é que ele veio e fez uma varrida naquilo, tudo que aconteceu. Então, a gente leu, os animais se espalharam, os comerciantes também perderam o seu local ali, a sua barraca, o seu ponto. E imagino que a hora que tudo se acalmou um pouco mais, e Jesus já devia estar no final dessa ação toda aí da situação, as pessoas provavelmente correndo, outras tentando salvar o que conseguia salvar, algumas xingando aquele cara maluco que chegou aqui com um chicote, tem gente tomando chicote nas costas também. Aí chegam os judeus, que é o que fala aqui. Mas eu fiquei fazendo essa pergunta para mim. Por que Jesus não fez isso antes? Se ele já tinha tido contato com isso várias vezes. Ele morava com os pais em Belém, em Nazaré,
nasceu em Belém, mas morava em Nazaré, que era uma região de Cafarnaum. E ele ia para Jerusalém todos os anos. Então ele tinha contato com aquela feira acontecendo, com aquele comércio acontecendo todos os anos. O que fez com que Jesus não tomasse esse tipo de atitude antes? Na sua opinião? Porque não era o tempo dele ainda. E a gente percebe porque a gente percebe, exatamente, porque a gente percebe essa situação de que não era o tempo dele, quando os judeus, ao final desse estardalhaço todo, vêm e perguntam para ele: qual é o sinal que você vai nos fazer, mostrando que o Senhor tem autoridade para fazer isso que você fez? Então, ele provavelmente não teria autoridade, e ele tinha essa consciência de que ele não tinha autoridade para fazer aquilo. Não quer dizer que não o incomodasse, mas ele tinha consciência de que aquele não era o momento dele, ou ele não tinha autoridade para aquilo, e a gente vê isso na pergunta dos judeus: qual é a autoridade que você tem para fazer isso, o que você faz? E aí começa uma outra parte que eu acho espetacular na vida de Jesus, e acho fantástico também com o relato em João, que é quando Jesus começa a responder às perguntas das pessoas, né? Quando a gente vai ver um pouco antes no relato, se você ler o livro de João, a hora que ele transforma a água em vinho, nas bodas de Caná, quando a mãe dele chega até ele e fala assim: acabou o vinho. Daí ele fala assim: o que tenho eu com você, mulher? A minha hora ainda não chegou. Eu falo assim, cara, o que tem a ver a resposta dele com a pergunta da mulher? Né? E aí a gente começa a perceber que Jesus, quando ele se posiciona falando, ele começa a revelar coisas que ele tinha visão pelo contato que ele tinha com o Pai e que nós, como seres humanos, não temos. A mãe dele vem e fala: acabou o vinho da festa. A minha hora ainda não chegou. Você fala assim: peraí, alguma coisa tem a ver, né? A resposta dele com aquela situação. E quando a gente se coloca daí nessa narrativa no pátio do templo, onde os judeus vêm e falam assim: qual é o sinal miraculoso que você vai nos dar? Ou, sinal miraculoso não, qual é o sinal de autoridade que você vai nos dar, mostrando que você pode fazer tudo isso daqui? Ele falou: eu tenho um sinal, sim. Destruam esse templo e eu vou reconstruir ele em 3 dias. Aí virou loucura, igual aquela outra situação de resposta da mulher. Fala assim: peraí, o cara agora enlouqueceu de verdade, porque primeiro ele teceu um chicote com corda e arrebentou tudo, e agora ele está falando que vai reconstruir esse templo aqui, que está sendo construído há 46 anos, e eu li, depois fui pesquisar um pouco sobre o templo foi terminar mais ou menos no ano 60 depois de Jesus. Ele começou a ser construído no ano 30, 20 antes de Jesus, e foi ser terminado no ano 60 depois de Jesus. E foi completamente derrubado e queimado no ano 70 depois de Jesus. Então, aquele templo estava em construção, e Jesus vem e solta uma palavra: vocês podem destruir esse templo aqui, que eu vou reconstruir ele em 3 dias. E aquilo acabou com a doutrina, com a mentalidade doutrinária dos judeus. Porque, primeiro que eles foram perguntar para Jesus: com qual autoridade você faz? Mas a autoridade na cabeça dele é: onde é você, numa hierarquia religiosa ou política, que te dá a autoridade para vir aqui quebrar tudo? Quem é você na fila do pão, né? Para fazer tudo isso. Então, a pergunta dos judeus era uma pergunta na cabeça, que a nossa mentalidade humana é assim, né? Para alguém fazer algo, ele tem que ter autoridade sobre aquilo, mas aquela autoridade na cabeça dos judeus era política ou religiosa. E Jesus falou: não, essa autoridade que eu tenho não é política e nem religiosa. É uma autoridade que eu recebi do meu Pai. E ele me falou que a hora que cair esse templo, que sou eu, ele vai ser reconstruído em 3 dias. Só que ele não falou dessa forma. Ele falou: destruam esse templo,
este templo onde vocês estão, destruam este templo, e eu vou reconstruir ele em 3 dias. Isso faz a gente pensar de que primeiro Jesus tinha consciência da autoridade e o momento em que ele se posicionava para falar as coisas que ele falava, né? E que ele tinha ouvido do Pai, da parte de Deus, e isso para mim é a parte de maior revelação, talvez, desse relato, de que tudo o que aconteceu na história de Israel, desde a constituição de um tabernáculo, de um povo, de um tabernáculo, de um local santo de contemplação, de adoração, de um tabernáculo virar um templo, mas a história de tantas e tantas pessoas, de Davi, tudo remetia a Jesus. O templo que ele falava não era o templo físico, era a igreja pela qual Deus, o Pai, o chamou para implantar na terra. Porque o corpo de Jesus é o quê? O corpo de Jesus é a igreja. Ele é a cabeça do corpo, onde todo membro é bem encaixado. É isso que fala a palavra. Nós somos o corpo de Cristo. Então ele fala o seguinte: esse corpo que sou eu vai ser reconstruído em 3 dias. E a isso não coube na cabeça dos judeus, essa informação. Mas se nós pensarmos agora eu estou fazendo já uma transição do que aconteceu na época para nós hoje. Se nós pensarmos, o que Jesus estava dizendo em resposta àqueles judeus? Ele estava dizendo que o zelo pela casa, que era o templo, que estava acontecendo uma feira, um comércio, precisava acontecer com a igreja, que é o corpo de Cristo. Não deveria haver comércio nenhum dentro do corpo de Cristo. Não é para haver comércio nenhum aonde Deus é adorado. E se a gente for olhar, Paulo fala em 1 Coríntios 6,19. Você consegue projetar, Cauã? 1 Coríntios 6,19. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? E que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos. Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Olha o que Jesus estava falando para os judeus na época. Era talvez a maior revelação que aqueles caras já tinham tido até então, e eles não tiveram consciência disso. Ele disse: esse corpo, esse templo que é enorme, e eu fui ver, depois olha por curiosidade no Google, jogue o templo de Jerusalém na época de Jesus, para você ter uma noção do tamanho que era. Era gigantesco, era muito grande. O pátio, era natural que tivesse um comércio ali, porque era muito grande o pátio do templo. Só que esse templo que Jesus estava se posicionando já era a igreja. Era o ajuntamento daqueles que creem e confessam Jesus como seu Senhor e Salvador e creem no envio dele pelo Pai. E quando Paulo fala que nós somos santuário do Espírito Santo, onde Deus habita em nós, agora eu quero trazer algo como um paralelo para cada um de nós, para que a gente pense. Se eu e você nos encontramos com Deus, não nos domingos de manhã, às 10 horas da manhã aqui, né? Não como os judeus se encontravam no templo antes, depois de Jesus, da vinda de Jesus, nós somos templo e santuário do Espírito Santo, certo? Então, onde nós nos encontramos com Deus? O Gerson estava falando aqui na abertura do louvor, né? Onde nós nos encontramos com Deus? Quando nós nos colocamos de joelho. Jesus fala em Mateus 6,6, se você quer se encontrar com o seu Pai,
né? Em secreto, vá a um lugar, feche a porta do seu quarto e em secreto, o seu Pai que te vê em secreto te recompensará. Onde nós nos encontramos com Deus? Onde é o nosso templo? O nosso templo passa a ser o nosso corpo e o nosso coração. Onde nós nos encontramos com Deus? No nosso coração. Se onde nós nos encontramos com Deus é o nosso coração, quais são os pátios do templo? Onde a gente pode estar negociando e fazendo comércio com o templo que somos nós? Foi isso que o Espírito Santo me interrompeu na leitura da palavra nessa semana. Onde a gente tem feito comércio? Em quais locais? Porque se a gente for pensar, o templo físico, naquela época de Jesus, ele tinha, os sacerdotes chegavam até dentro do templo, não era toda a população. A população ela tinha contato com até uma parte, que era inclusive o pátio do templo. Mas para chegar no íntimo, dentro do templo, no Santo dos Santos, era um sacerdote. E aí a palavra vem e fala que nós somos sacerdotes de Deus, que ministra a adoração para nós mesmos. Então pensa consigo mesmo, você sendo sacerdote de Deus, com um templo que é dentro do seu próprio coração, ou seu próprio corpo, e você caminhando para o seu templo, para adorar a Deus. Tente fazer uma imagem disso. Você se preparando para se encontrar com o seu Deus, no mais íntimo do seu coração, do seu ser, e no pátio desse templo, no pátio, na parte ainda de fora, que você ainda não entrou e teve contato, um comércio acontecendo. A gente fica pensando assim, mas eu fiquei até fazendo uma figura. Se a gente estivesse agora aqui falando e tivesse aqui na praça um comércio acontecendo, uma feira, alguma coisa, seria muito difícil da gente estar tendo um tempo de qualidade, de exposição da palavra, um tempo de adoração. Quando a gente olha para dentro de nós, com qual ambiente nós conseguimos adorar se fora tem um comércio? E esse fora tem um comércio, o que eu estou querendo dizer, é um comércio onde eu e você estamos preocupados com outras coisas, senão a adoração a Deus. E eu estou falando essa palavra para mim, onde eu e você estamos preocupados com outras situações que são circunstanciais na caminhada, em gerar riquezas, em crescer no trabalho, em criar um legado e fazer uma série de outras coisas, enchendo a nossa cabeça e a nossa agenda com outras coisas. E Jesus vem e fala assim, é esse templo aqui que é para ter zelo. Quando os discípulos vêm e se lembram de que o zelo da tua casa me consumirá, eu sempre ouvi essa palavra e na minha cabeça isso sempre teve a ver com a igreja local. Talvez pela forma como eu fui doutrinado, enfim, ou não tinha contato com essa visão. Mas eu sempre via isso como um zelo com a comunidade, com esse templo, com esse local, enfim. Isso também acontece. Isso também precisa acontecer, mas o que Jesus está falando para nós é que o templo que precisa ser zelado é o templo que existe dentro de mim e de você. O corpo que precisa ser zelado é o corpo de Cristo. E no corpo de Cristo não deve haver nenhum tipo de comércio. A palavra diz, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscai, pois, em primeiro lugar, em único lugar. E quando a gente faz um comércio do lado de fora, eu me lembrei daquela
daquela parábola de Jesus que fala do semeador que saiu a semear e encontrou 4 tipos de terrenos. E um dos terrenos que o semeador, na parábola de Jesus, encontra é um terreno espinhoso. E no terreno espinhoso, Jesus mesmo dá a interpretação daquele terreno espinhoso, falando assim: as que caíram entre espinhos, isso está em Lucas 8,14, Cauã. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres da vida, e não amadurecem. Isso daqui é um comércio. Porque eu recebi a palavra, eu atribuí valor a ela, e no valor que eu atribuí a ela, ela perde para os outros valores que eu coloquei para mim. São sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres dessa vida e não amadurecem. E quando a gente fala de não amadurecer, a gente lembra daquela outro trecho da palavra que fala também de que nós somos destinados a sermos iguais a Cristo. Isso é um amadurecimento. Então, a reflexão hoje é sobre os pátios do templo, ou o pátio do templo. Que a gente consiga ter essa consciência de que nós somos templo, santuário do Espírito Santo. E que Deus habita em nós. E que cada vez que nós nos dispomos a encontrar com Deus dentro de nós, nós caminhamos para dentro desse templo. E muitas vezes, caminhando para dentro desse templo, a gente encontra o comércio antes. E esse comércio nos impede de ir para dentro do templo. Você imagina a qualidade da adoração que existia nesse templo com o comércio acontecendo lá de fora. Era algo protocolar, sem nenhuma essência. Faço porque preciso fazer, faço porque Deus mandou, mas meu coração não está aqui. E a situação de comércio, e estou falando não do comércio como a gente vê, não é o comércio estabelecido, como ganho de vida, não é isso. É comerciar valores, né? Comercializar situações que não eram para ter valor, ser atribuídos valor dentro de nós. A palavra de Deus fala em Ezequiel 28, 16 ao 18, calma. Deus falando através de um profeta sobre quem era Lúcifer. Deus falando através de um profeta Ezequiel, antes da vida de Jesus, quem era Lúcifer. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que você foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. E o 18 fala: e por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso eu fiz sair de você um fogo que o consumiu e reduziu você a cinzas no chão, à vista de todos que estavam observando. Uma revelação através de um profeta a respeito de quem foi Lúcifer. Por causa dos seus amplos comércios, você profanou os santuários, os seus santuários. Isso também nos faz pensar de que o nosso santuário, o nosso templo, que somos nós, podem ser profanados, podem ser rompidos, se nós fizermos comércio no nosso coração. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Eu queria deixar essa reflexão nessa manhã para cada um de nós. Que nós possamos ter zelo com o nosso templo, que é o nosso corpo, o nosso santuário. Zelo com o corpo que é a igreja.
Zelo com o corpo de Cristo. Muito mais do que zelo com esse lugar também precisa ser zelado. É nele que nós nos encontramos, é nele que Deus nos traz alimento, nos traz comunhão, nos traz edificação. Mas isso, o zelo pela tua casa não é só, é muito além do que é zelo por esse lugar. É muito além. O que deve nos consumir é o zelo pela igreja de Deus. E acima de tudo também pelos santuários que somos nós. Porque acaso não sabem vocês que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? É o que fala Paulo. E eu queria encerrar essa mensagem com essa reflexão, para que nós dobremos o nosso joelho diante de Deus e nós possamos nos analisar e, se for necessário, que nós possamos nos arrepender e identificar que tipo de comércio nós estamos fazendo conosco. Porque o tema dado para o subtítulo dado para essa parte, se você tem pelo menos a Bíblia na Nova Versão Internacional, na NVI, que eu leio, é Jesus purifica o templo. E Jesus purifica o templo, ele não veio com uma água benta, ele veio com um chicote, limpando o que estava ali. Você já parou para pensar nisso? A purificação de Jesus não é uma situação onde ele ora pelo templo, aquela situação espiritual. É uma situação de limpeza do que está impuro. E o que está impuro em mim e você? É essa reflexão que eu queria deixar, essa mensagem, essa leitura da palavra que o Espírito Santo me deu nessa semana. E eu queria edificar a sua vida com isso. Queria te convidar a se colocar em pé. Mais um fundinho. Vamos orar. Põe a mão no seu coração. Pai, nós pedimos que o Senhor, com a tua enorme misericórdia, a tua graça, venha sobre nós, Pai. E ministra ao nosso coração isso que acabamos aqui de ouvir. Esse zelo que havia em Jesus Cristo, pelo corpo dele que é a igreja, Pai. Que isso nasça em nós, que nós possamos criar consciência disso, Pai. Que nós não venhamos a profanar os nossos santuários através de comércios, Pai, atribuindo valor às coisas e circunstâncias que não eram nunca para ter valor, e nós atribuímos valor a isso. Olha para nós, Pai, nós precisamos da Tua misericórdia, Pai, nos perdoa, Deus. Nós precisamos da Tua graça e da Tua misericórdia, Pai. Dá-nos a consciência de que o nosso corpo é templo do Teu Santo Espírito. Dá-nos essa consciência, Deus. E que nós precisamos de Ti. Ensina-nos a nos achegar ao Senhor, Pai. Ensina-nos a Te adorar, a Te contemplar, a Te reconhecer todos os dias da nossa vida, Pai. Nós nos voltamos para esse templo que somos nós. O lugar onde nós nos encontramos contigo. E nesse templo, quem é importante não é o templo. É o Senhor que habita no templo. É o Espírito Santo que enche e fala dentro desse local. Que possamos ter essa consciência, Pai, no nome do Teu Filho Jesus. Converte os nossos corações a isso. Vem com Teu Espírito Santo e fala com cada um de nós, Pai. É isso que o Senhor deseja. O Senhor não deseja sacrifícios, Pai.
não é mais um templo de sacrifícios, é um templo de comunhão, é um templo de convivência, é um templo de vivência. E por isso nós nos apresentamos e pedimos perdão pelos nossos pecados. Pedimos que o Senhor restaure esse templo. Pedimos que o Senhor restaure a convivência contigo. A vivência gostosa que é estar na Tua presença, com a consciência de estar na Tua presença a todo momento, todos os dias. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra que nos anima, que nos corrige, que nos direciona. Obrigado pela vida e pelo sacrifício do Teu Filho Jesus Cristo, que foi o único e último sacrifício, Pai. Nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos, Deus. No nome de Jesus. Amém. Amém.